Retornando com esse primeiro frente a frente do ano de 2012, com o deputado e vice-líder do governo Anastasia na Assembleia Legislativa, Luiz Henrique Santiago. Luiz Henrique, nós estávamos conversando sobre a possibilidade do Aécio ser candidato a presidente. Você acha que ele ganha essa luta com o Serra? Porque o Serra parece que quer ser candidato de novo. Inclusive se baseando na experiência do Lula, que para chegar a presidente teve que ser candidato 4 vezes, né? A briga com o Serra é uma briga difícil, sem dúvida nenhuma. O Serra representa um segmento forte do PSDB, já foi candidato 2 vezes. Até porque a estrutura maior do PSDB se encontra em São Paulo, né? Se encontra em São Paulo, sem dúvida. A formação do PSDB ela foi paulista, né, com Mário Covas, etc. A própria história do partido ela inicia-se por São Paulo, mas chegou a vez de haver essa mudança, né? Antigamente nós tínhamos a política do café com leite, mas eu não estou querendo voltar aos tempos do café com leite, mas o leite de Minas Gerais deve-se misturar ao nosso café, que hoje a gente já produz café não só no Sul, mas também no Jequitinhonha. E o que eu vejo, o Serra já teve o seu tempo dentro do partido. E ele é pouco político, isso não tem a menor dúvida. O carisma do Serra é muito baixo, a competência é indiscutível, isso é indiscutível. Mas para ganhar uma política, não basta só competência, você tem que ter carisma e articulação. E competência, carisma e articulação sobra no Aécio Neves. Então, a gente vislumbra com bastante otimismo a oportunidade do nosso querido Aécio tornar-se candidato a presidente. Mês passado houve em Goiás um encontro do PSDB Jovem, o Aécio esteve presente, o Serra também. O Serra tem entrado em algumas polêmicas, ele tem perdido a esportiva muito facilmente dentro do partido ao discutir essa questão da sucessão presidencial. Naturalmente que eu acredito que ele tenha essa vontade de voltar a candidatar novamente em 2014. Mas eu sinceramente acho que o tempo do Serra já passou. Ô, deputado, uma das críticas que se faz ao PSDB em Minas é o PSDB ser governo e, por exemplo, não tentar disputar a prefeitura de Belo Horizonte, entregar a prefeitura para outro partido. Você não acha que isso enfraquece o PSDB, não? Se o PSDB tivesse a prefeitura da capital, seria muito mais forte? Olha, é um assunto extremamente complexo e uma pergunta extremamente inteligente. Observe a região metropolitana de Belo Horizonte. Nós vamos ter candidato com chance de ganhar a eleição em Contagem, com Ademir Lucas, em Esmeralda, com o filho do Ademir, o Breno Lucas, em Ribeirão das Neves, com a Gláucia, que filiou-se recentemente ao PSDB, e outras cidades ali da região metropolitana, onde nós teremos candidato do 45 com chance, despontando bem na pesquisa, e Belo Horizonte. O que se pensa hoje é em unir com o Márcio Lacerda para a disputa da prefeitura agora em 2012. Temos nomes dentro do partido que poderiam estar disputando a eleição lá, como é o caso do João Leite, que aparece bem em pesquisas de intenção de voto, o Eduardo Azeredo, que foi prefeito da capital, foi governador. Quadros nós temos. No entanto, hoje, não só o PSDB municipal, que hoje é presidido pelo deputado estadual João Leite, quanto o PSDB estadual, que é presidido por Marcos Pestana, estão trabalhando no sentido de relançar esse apoio ao Márcio Lacerda de uma forma formal. Da última vez isso ficou informal. O PT indicou o vice. O que, de uma certa forma, enfraquece o partido, porque o que acontece durante as eleições municipais? Tem um período grande... O deputado, sem interromper, mas a crítica que se faz é a seguinte, porque o governador de Pernambuco, que é do PSB, Eduardo Campos, ele também pleiteia disputar a presidência. Então, quer dizer, o PSDB de Minas estaria, na verdade, enfraquecendo o PSDB e ajudando o governador de Pernambuco, não? Sim. Mas entregando a prefeitura de Belo Horizonte para o PSB.
Mas aí o raciocínio político ele é mais complexo. Aí é que vem o poder de articulação do Aécio Neves. Se na eleição passada, vou te dar um exemplo, essa que o Serra disputou com a Dilma, que eu acredito que seria mais fácil para o Aécio vencer a eleição do que numa próxima, caso o Aécio tivesse sido candidato do PSDB, o PDT do Lupe então era presidente, alinharia com o Aécio. E a gente teria chance, talvez, do PSB alinhar naquele momento em função do apoio dado ao Márcio Lacerda, porque tudo vai passar pelo governo de Minas. Você sabe, futuramente, o Anastasia não é candidato à reeleição, até porque ele já foi reeleito. Ele não pode. O quadro que a gente estima, que a gente espera, é que venha candidatar-se a presidente o Aécio. Então, nós vamos ter o governo de Minas para numa discussão maior, agregar novos partidos. Pode ser que no futuro o PSDB mineiro não lance candidato a governador. E talvez, pensando no futuro do Brasil, o nosso apoio hoje ao PSB de Márcio Lacerda poderá colocar o Eduardo Campos, que está fazendo uma grande administração em Pernambuco, como vice do Aécio. O Aécio precisa de um vice forte do Nordeste, porque ele vem forte aqui do Sul e do Sudeste. No entanto, vai nos carecer penetração no Norte e no Nordeste do Brasil. Ô, deputado, e o Anastasia, o governador, está trabalhando para isso? Olha, o Anastasia, esse primeiro ano foi um ano de dificuldades, não só para a Dilma Rousseff, como também para o Anastasia. Embora seja como se diz assim, ele continuou como governador, uma reeleição, mas foi um ano de crise internacional, que repercutiu no Brasil. O Anastasia... Mas ele não pode dizer que herdou a herança maldita, né? Não. Não, aliás, herdou a herança bendita. E o Estado de Minas hoje tem um balanço atual, fechou, pagou todas as contas, 13º, e esse próximo governo do Anastasia, ele será muito bom, esse próximo ano de governo, principalmente nós na Assembleia aprovamos empréstimos para dar sequência ao Caminhos de Minas, né, que são os links faltantes da estrutura do Estado, né, de rodoviária principalmente. O Minas Comunica, que agora vai para a zona rural, a telefonia. São diversos programas que estão se pensando no Estado e principalmente aqui para o norte de Minas. Uma das coisas que eu fico bastante animado é com essa nova fronteira mineral, né? A exploração de minério. Nós temos estudos que 60% da reserva de minério de ferro do estado de Minas Gerais encontra-se em nossa região aqui, né? Entre o Alto Rio Pardo, aqui na região da Serra Geral, o Alto Médio Rio Pardo, Jequitinhonha, pegando ali Pato Carvalho, Grão-Mogol. E isso aí, essa nova fronteira vai melhorar muito a arrecadação no estado de Minas, principalmente aqui no norte de Minas. E estou muito animado também com a nova fronteira energética, que já se discute há muito tempo, que é o gás na bacia do São Francisco. Sobre esse assunto, eu e o deputado estadual Arlen Santiago promovemos na Assembleia um debate, uma audiência pública, sobre o gás natural na bacia do São Francisco, ocasião em que eu tive a oportunidade de conversar muito com o Haroldo, que é presidente da Agência Nacional de Petróleo. E o Haroldo, antes da audiência, ele falou comigo: Luiz, até o final até antes de dezembro de 2011, a Agência Nacional de Petróleo irá instalar um escritório em Belo Horizonte. E ele cumpriu. No dia 30 de novembro, foi inaugurado em Belo Horizonte o escritório da ANP. Essa semana passada eu estive lá visitando o escritório, olhando algumas coisas. Eles estão muito animados com a possibilidade de encontro de gás na bacia do São Francisco, suficiente para nos dar ao país uma sustentabilidade de 60 anos. Então, estudos estão avançando. Com a vinda do escritório da ANP, nós ficamos mais esperançosos, e quando a gente fala de gás na bacia do São Francisco, nós temos que lembrar sempre de Genival Tourim. Exato. Né? Você lembra dele, Jorge? Eu sei quando quando você começou em 63 lá no Diário, 62, 63, eu estou até sabendo que você vai lançar um livro agora, 50 anos de Jorge Silveira, História Política. História Política de Montes Claros. De Montes Claros. Eu fico muito feliz em saber que você vai lançar esse livro, porque o resgate histórico é importante,
Tanto que, recentemente, eu fui relator da PEC 21, de autoria do Paulo Guedes, né, que criou o Dia dos Gerais. Essa PEC já tinha sido apresentada por Ana Maria em 2 legislaturas, mas não foi possível voltar, ela não saiu da relatoria em função das grandes divergências. E em se falando de resgate histórico, agora nós conseguimos aprovar o Dia dos Gerais, que é importante para a nossa região. A capital, todo dia 8 de dezembro de Minas Gerais, muda para Matias Cardoso. Fruto de um trabalho aí do João Batista Costa, o Joaba Costa, professor da Unimontes, que criou o movimento catrumano, junto aí com diversas lideranças, como o Valmir, presidente da AMANS. Deputado, nós estamos com o tempo estourado do comercial. Nós voltamos a conversar sobre isso logo, mas no próximo bloco eu vou conversar com você sobre a política sucessória de Montes Claros. Correto. Eu tenho certeza que o nosso telespectador está esperando isso. Um minutinho e nós já voltamos.